Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Edredo. Hoje eu venho falar para vocês sobre as regalias, de que é ser professor. Principalmente nesse período aí de pandemia, em que a gente está trabalhando em casa e, teoricamente, pelo que eu vejo em muitas postagens aí nas redes sociais, principalmente aqui, relativo aqui ao estado do Ceará, nas lives do governador, posicionamento que é muito comum, é a ideia de que o professor está em casa, deitado na sua rede, só esperando chegar o dia primeiro para o dinheiro cair na conta. Então hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre esta realidade da grande mordomia de ser professor, já que é a profissão em que você tem 30 dias de férias no meio do ano e lá no início do ano você tem mais 15 dias de férias. E para completar agora, a gente está trabalhando em casa, só esperando o dinheiro cair na conta milagrosamente. Então, se você é professor e você está trabalhando nesse período de pandemia, sabe o que eu estou falando aqui, nessa chamada aqui no início, sabe que não é verdade. Porque cada um de nós sabemos que esse momento não está sendo fácil. Se a gente pegar qualquer professor, seja da educação infantil, creche, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, professor do ensino médio, professor do ensino superior, vai saber que esse momento que exigiu, e está exigindo muito dos profissionais da educação, não está sendo fácil. E uma das coisas que está demandando demais é tempo. Tempo. E as atividades nunca tiveram tão presentes no trabalho. E o pior é que a nossa carga horária ela está realmente muito extensa. Mas espera aí, nesse período quem está dando aula? Não é os pais não. Não é eles que estão fazendo lá o acompanhamento dos filhos, não é eles que estão ajudando a realizar as atividades? Pois é, essa é a nossa triste realidade no Brasil, essa ideia distorcida que a gente tem da educação. Então vamos começar por as nossas regalias, que são tantas, mas assim um fator que eu acho tão interessante é que justamente as pessoas que falam que a profissão, de professor, ela é cheia de regalias, principalmente no salário. O que eu acho interessante, e vocês podem concordar comigo ou não, porque a gente é livre, a gente vive, por mais que não pareça, mas a gente vive numa democracia e até então a gente pode expor nossas opiniões, mesmo que algumas vezes tenham certa limitação, mas pior seria se a gente vivesse numa ditadura militar, em que aí a gente teria realmente a nossa restrição de posicionamento. Mas existem dois dados interessantes que a gente pode observar. Primeiro no Brasil, a grande maioria de jovens não querem saber da profissão de professor. E geralmente esses jovens, não estou generalizando, mas uma parcela considerável, se a gente for analisar a vivência que tiveram ou que estão tendo na sala de aula e que dizem que não querem ser professor, na sua grande maioria são estudantes em que dão um pouco de trabalho durante o andamento dos seus estudos. A gente conversando aqui no momento que era presencial, a gente está agora à distância. E aí, se você for indagar ao aluno por que é que ele não pensa em ser professor, ele já vai justamente citar as dificuldades que é trabalhar com a educação aqui no Brasil. E vai citar justamente a indisciplina, muitas vezes, que acontece. Então, nesse momento, a gente até se esqueceu um pouco dessa parte de disciplina que a gente tem dos nossos estudantes. Mas o segundo dado, mais interessante ainda, que aí é assim uma coisa que eu acho surpreendente, que as pessoas, para comentar nas redes sociais, de maneira, vamos dizer assim, um anonimato, ou então à distância, e fala sem conhecimento de causa, o interessante também é que essas pessoas, elas não querem ser professor.
Elas não querem a regalia que é ser professor. Elas não querem o maravilhoso salário que a gente tem. Ela não quer a maravilhosa folga, né? As nossas férias no mês de julho e as nossas férias no mês de junho. Elas não, de janeiro. Elas não querem também as nossas férias no mês de junho. Não querem nossas férias no mês de julho. E também não querem as nossas férias no mês de janeiro. E aí vamos logo consertar essa história de férias no mês de janeiro. Que ali a gente está em um período de recesso. E naquele período de recesso, se o diretor quiser, chama o professor e ele obrigatoriamente estará lá. Tá? Por quê? É um período de recesso, não é um período de férias. Então, naqueles 15 dias, se o diretor, o coordenador chamar, o professor tem que estar lá. Se o coordenador, o diretor não chama, então a gente não teria esta obrigação de estar lá, porque a gente está em período de recesso. E aí lembrando que a grande maioria também dos professores que a gente tem hoje é do quadro temporário. É muito difícil você pegar uma escola em que pelo menos na faixa de 70% dos funcionários seja do quadro efetivo. Então, a grande maioria ele é do quadro temporário. E puxando agora para esse período que a gente está de recesso, da nossa regalia de estar em casa sem fazer nada, só deitado numa rede, esperando o dinheiro cair na conta. Então não estou falando da realidade realmente que acontece, eu estou falando que existem essas especulações de quem está por fora e não conhece a realidade. E ainda diz mais, né? Que até quando foi no início, os pais dizendo quanto é que recebeu o salário do professor, que era ele estar dando aula. Pois bem, como é basicamente, pelo menos o meu trabalho, né? A gente não pode falar por todo mundo, mas basicamente o meu trabalho. A gente tem que organizar o material, elaborar um plano de aula, de modo a contemplar aqueles alunos que estão tendo acesso à internet, né? O ensino remoto à distância. Tem que organizar o material justamente para aqueles alunos que não têm acesso à internet. A gente tem que pensar uma atividade que contemple o livro didático, porque é a ferramenta que geralmente eles têm com maior facilidade, que tem na residência. Dependendo, né, do professor, há aulas por aplicativos como o Google Meet, né, para os alunos. Também é possível a gravação de videoaulas, que é disponibilizada, por exemplo, no YouTube. Ferramenta WhatsApp, que está sendo utilizada assim, a grande demanda praticamente por todas as regiões, é o WhatsApp. Tem um atendimento lá durante o horário da aula. Tem o recebimento das atividades. E esse recebimento da atividade muitas vezes não está realmente naquele horário que o professor estaria presente na sala de aula. Tem as reuniões que a gente tem que estar organizando. Tem que estar fazendo o controle daqueles alunos que estão dando retorno e os alunos que não dão retorno. Saber o porquê, o motivo. Então, a gama de atividades que está sendo sobrecarregada sobre o professor possibilita que esse jovem não esteja deitado na sua rede, na sua cama, esperando o salário cair no final de um mês. Esta é a realidade. Aí você diz, não, mas são os pais que estão dando aulas para os seus filhos. No final do ano passado, ano 2019, teve um movimento no Brasil que era justamente os pais querendo ser os tutores de seus filhos. Eles terem o direito de educá-los, os filhos em casa. Corrente muito linda, muito poética. Eu, particularmente, achei lindo, porque foi o primeiro momento, sim, que eu vi que os pais estavam querendo participar do período, querem participar da formação dos filhos. Gente, só abrir um parênteses. Pensa como é difícil a gente ter a presença dos pais dentro da escola. Se for para uma festinha, aparece pai que a gente nunca nem imagina assim que existiu. A gente sabe por causa que tem a matrícula no início do ano. Mas quando tem uma reunião para falar do rendimento, do acompanhamento, são aquelas carazinhas já carimbadas que sempre aparecem. Mas a grande maioria é uma dificuldade danada de participar desses momentos. E aí quando vai, é uma pressa danada para ir embora. Eu digo isso por propriedade, porque eu
sou professor diretor de turma. E quando eu vou fazer a reunião com os pais, menina, é uma pressa danada. Pai, o comportamento chega até a ser, às vezes, até pior do que o comportamento do filho dentro da sala de aula. Aí vamos voltar aqui. Para quem não sabe, é dever da família e do Estado prover a educação. Isso de acordo com a LDB. De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado e da família. Então, vamos primeiro entender qual é o papel dos pais na educação. Na Constituição Federal, diz que é dever do Estado e da família prover a educação. E aí, o Estado ele vai entrar justamente com a parte física, com a parte estrutural do processo. É o prédio, é as condições básicas para aquele prédio funcionar, é o zelador, é a merendeira, é o professor, né, o diretor, o coordenador. Então, é o dever do Estado arcar com esta parte. É dever da família, né? Justamente qual a parte da família? Matricular o filho, fazer o acompanhamento, saber como é que está o andamento dele na escola, se está tendo bom aproveitamento, se não, porque sim. Então, na Constituição Federal diz que é dever do Estado e da família. Quando a gente vai para a LDB, inverte. Vai logo a família e depois o Estado. Sendo que assim são as mesmas funções, mas aí a gente dá uma ordem de prioridade. Lá na Constituição Federal, a prioridade primeiro é o Estado, porque ele vai arcar com os custos. Depois vem a família. Aí você vai para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, LDB, e que diz que ali o primeiro ponto é a família, porque a família é a base, ela que vai fazer a iniciação, ela é que vai fazer parte da educação não formal, praticamente, mas ela é muito importante justamente nesta aliança com a escola diretamente. Então, essa colaboração com a escola ela é crucial. Então, primeiro vem ali a participação da família de acordo com a LDB e depois o Estado. Você vai para o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido por ECA, e aí lá está explícito lá, bonitinho, que é dever dos pais fazer o acompanhamento do processo escolar do seu filho. E aí, o que a gente poderia dizer que seria importante para os pais participar desse momento? O que é que os pais deveriam fazer? Eu sei, gente, que em muitas realidades, devido à própria formação dos pais que não tiveram, por N fatores, que a gente sabe que anteriormente, o ensino no Brasil ele não era universal e o acesso muito difícil. Muitas escolas ficavam muito distantes. Mas hoje em dia, eu sei que com muitas dificuldades, mas mesmo assim, hoje em dia é uma maior facilidade de você estudar. Graças a Deus. Mas, o que é que os pais que não têm instrução o suficiente para, por exemplo, ajudar o filho a fazer uma atividade, justamente aquele processo de saber se o filho está fazendo, se ele está tendo dificuldade e se ele acionou o professor. Porque eu tenho certeza que se o filho entrou em contato com o seu professor, ele vai estar ali um tempinho para estar tirando as dúvidas. Ele não é um gênio, né, para estar adivinhando onde é que está tendo dificuldade. Então, não necessariamente, gente, o filho, né, ou então o pai, não necessariamente o pai, ele deve estar provendo tudo, se ele não tem condições de acompanhar o filho. Porque a gente sabe desta realidade. Mas é dever dele procurar saber como é que está tendo o desempenho. Porque todo mundo isso aí é capaz. De saber, de conversar, ver como é que está faltando. E aí, se o filho não está conseguindo entrar em contato com o professor, ele procurar um jeito de fazer essa intermediação, essa conexão. E, dessa forma, procurar sanar, ou melhorar, ou reduzir ainda, procurar amenizar esta situação. Muitos pais reclamam justamente pelo trabalho que é educar, ensinar. E aí ele está limitado a seu filho. Pode ser que naquela casa tem 5 meninos, beleza. Mas, da mesma forma, né, que ele tem 5 meninos lá para estar lecionando, o professor, nesse período remoto, eu particularmente tenho 12 turmas para dar conta de retornar às atividades. Tanto preparar a atividade, como dar retorno. E 12 turmas, em 3 eu passo com 2 disciplinas diferentes. Então,
Nesse processo, né, não me sobra nenhum tempo para, por exemplo, estar me balançando na minha rede para receber o dinheiro até lá no final do mês. Isso aí não sobra tempo. Isso é uma realidade que a gente sorri para não chorar. Sei que nesse processo é falho demais, porque ninguém estava preparado para esse momento. Essa é a realidade. Ninguém estava preparado, ninguém estava esperando ter que de uma hora para outra sair do sistema presencial para o sistema remoto. Aí você pode dizer, sim, mas o professor ele foi formado, ele passou 4 anos e meio da graduação, a profissão dele é lecionar, e o pai não. Bem verdade. Isso aí também eu tenho que concordar com você. Mas, assim, o dever dos pais, basicamente, não é realmente estar lecionando para os filhos. Era fazer o acompanhamento. É claro que cada realidade é algo específico. Eu não sei todas as realidades que você está vivendo. Eu sei a minha realidade como profissional, como professor. E também sei que, como eu, a grande maioria, eles não estão em casa se balançando ou deitado numa cama esperando o salário chegar. Infelizmente, essa ideia distorcida e que é divulgada amplamente, e o que eu fico assim mais triste é que a gente vê muitas postagens falando sem conhecimento de causa da realidade e os profissionais ficam em silêncio. É uma tristeza. Então hoje é mais um desabafo que eu estou fazendo aqui com vocês. Gente, vamos botar a mão na consciência. Quantos profissionais já não eram do fator de risco? Quantos profissionais não adoeceram durante o processo? Se para você não está fácil, para ninguém está fácil. Esse processo ele foi algo que a gente foi obrigado a de uma hora para outra sair do sistema presencial para o sistema remoto. A gente sabe das limitações, a gente sabe das condições sociais, econômicas de todos. Mas aí você chegar e menosprezar um profissional sem o conhecimento de causa, infelizmente no Brasil a educação ela nunca foi prioridade. Por mais que teve alguns períodos que a gente teve mais investimento na educação, mas o investimento no profissional, o investimento no processo, ele é muito limitado, está muito aquém, muito além do que é desejado ou que é o mínimo necessário. A gente tem exemplo de instituições, por exemplo, institutos federais, escolas profissionais, em que elas, com as suas limitações, acabam se aproximando do sistema um pouco mais ideal ou se fosse mais necessário no país. Mas mesmo essas instituições não conseguem abarcar toda a situação. A gente vai ter a situação de alunos, por exemplo, que não poderiam se encaixar naquele sistema porque precisa ajudar os pais. Então, antes da gente estar jogando pedra, a gente tem que ter conhecimento de todo o processo, porque é um processo bastante complexo. São muitas variáveis para se mexer. E aí, para quem sabe, quem é da área das exatas, sabe que quando a gente vai para o procedimental, a gente vai mexendo uma variável por vez, que é para ter um controle do processo. A educação ela é diferente. Então, ao invés de você estar criticando o profissional, você deveria apoiar, aplaudir esse profissional que, independente das situações, ele está lá sempre para tentar te ajudar. Ajudar seu filho, ajudar sua família. A gente não pode generalizar porque existem maus profissionais em qualquer área. Isso é a verdade. Em qualquer área existe mau profissional. Mas você não pode jogar todo o nome de uma classe em nome de um discurso egoísta. Um discurso sem conhecimento de causa. Se mesmo assim você acha que eu estou fazendo baboseira, que eu estou falando baboseira, coisa sem nexo, sem sentido, então eu te desafio. Vá ser professor. Se é uma profissão que é cheia de regalias, que tem um salário estupendo e que passa a maior parte do tempo de férias sem fazer nada. Por que é que você não vai encarar a sala de aula? É muito fácil falar quando você não está sentindo a dor. Então, gente fina, se você gostou da nossa conversa, deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajude a valorizar o profissional da educação, que ele é tão massacrado, né, pela nossa sociedade, infelizmente. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.